Olá, bem-vindo a você que está mais no Radar de Inovação, aqui nos estúdios de GZH. A gente está trazendo mais um programa de setembro e é um programa diferente. A gente gosta, como o Radar de Inovação, é um podcast que está sempre inserido na dinâmica. A gente traz muitas vezes discussão sobre políticas públicas, a gente sempre está nos eventos de inovação, a gente já teve até na Expo Inter no ano passado, e a gente vai falar de mais um evento de inovação, isso porque o Rio Grande do Sul é palco de um grande evento de inovação já nos próximos dias. A gente vai falar do Fevale Summit, que é aqui pertinho de Porto Alegre, se tu tá acompanhando de Porto Alegre, é aqui em Novo Hamburgo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o evento, é um evento que tem no finalzinho do mês e na virada do mês ali de outubro. A gente vai falar um pouco da organização, mas também do símbolo que é agregar tantas forças potenciais de transformação num evento como esse, quais os assuntos que nós vamos discutir, porque que é importante que mesmo tu que esteja num setor que muitas vezes, daqui a pouco, eu não tô ligado à inovação, e como isso te afeta, como isso te inclui também nesse debate. Lembrando que a gente tem aqui na produção a Laura e o Lucas, que fazem a produção do Radar de Inovação, o roteiro, a organização do programa. O Leandro aqui na operação de câmera e também de áudio, fazendo com que a gente exista como programa aí no teu computador, no teu celular. E a gente também agradece se tu puder ir lá em GZH no YouTube. Se tu não segue, seguir GZH e vai na aba podcasts. Toda semana a gente tem um novo Radar de Inovação. Se tu é mais do áudio, como eu sou, no Spotify, no SoundCloud e também no site de GZH, sempre tem uma matéria sobre o nosso episódio da semana. Bom, eu estou recebendo aqui, dessa vez, dois convidados, o Matheus dos Santos Pereira, que é coordenador do Fevale Tech Park, e a Larissa Castro Lazauskas, que é analista de comunidade do Fevale Tech Park. Matheus, Larissa, obrigado por estarem aqui, me atendendo e falando um pouquinho sobre o evento. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Universidade Fevale e o Fevale Tech Park e para falar sobre o nosso evento, que é o Novo Hamburgo Fevale Summit, né? Muito boa tarde, agradeço muito o convite. É um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde para a gente conversar um pouco mais sobre inovação, empreendedorismo e como o nosso ecossistema de inovação pode cada vez mais atingir pessoas e comunidade através do evento Novo Hamburgo Fevale Summit. E uma coisa muito legal de falar, que eu sempre costumo dizer, que esses eventos, muitas vezes as pessoas falam assim, não é um evento para quem tem empresa. Não é necessariamente um evento para quem tem empresa. É um evento para quem é profissional, para quem é estudante, para quem está transformando ou para quem quer ter ideias. Então, vou dar um serviço rápido aqui. Começa no dia 30 de setembro, às 19h30, às 7h30 da noite, no Teatro da Fevale. E tem um grande hall de atrações que a gente vai desdobrar um pouquinho mais ao longo do programa. Já é a terceira edição do evento. O mote desse ano é Inspirando Ideias, Construindo Futuros. São 3 dias de evento em vários espaços da Fevale, ali em Novo Hamburgo. E, como eu falei para vocês, o foco desse evento não é necessariamente atender o empreendedor, ou atender o empresário, ou atender o estudante, mas como diz o próprio evento, transformar, trazer ideias, trazer perspectivas. Tem uma lista de coisas aqui que nem a gente vai conseguir. Vila de Startups, rodadas de negócios, podcast ao vivo, batalha de startups, Open Labs, Open City, Vila Gastronômica. Eu queria perguntar primeiro, Larissa, para ti, o que vocês estão esperando? Porque o evento está bem pertinho, está aí na porta. O que de aprendizado vocês trazem para esse evento? E qual é a expectativa em relação a essa confirmação? O terceiro evento já tem a responsabilidade de ser um evento que entra no calendário do Estado, né? Como é que vocês estão aguardando esse ano? Certo, nossas expectativas são muito altas, desde a primeira edição do evento. Então, para esse ano não seria diferente. Como tu mesmo comentou, a gente tem diversas atrações. Então, a expectativa principal é que o pessoal entenda que o Novo Hamburgo Fevale Summit não é um evento só de palestras, e sim de outras atrações. E o nosso objetivo principal para esse ano é engajar mais ainda a comunidade. O evento, ele surgiu desde a primeira edição com esse intuito, esse objetivo, que é desmistificar o empreendedorismo, mostrar para as pessoas que o empreender não é só para quem tem seu negócio, a gente pode empreender no nosso dia a dia. Então, a nossa expectativa, respondendo a tua pergunta, é que a gente consiga, nesses 3 dias, dar um gostinho a mais de inovação e desmistificar o empreendedorismo para todo mundo. Matheus, a gente é um ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, maduro em relação a outros lugares do Brasil. A gente tem trazido um pouco dessa ideia, e a gente também é maduro porque a gente conseguiu descentralizar
as discussões sobre inovação para além de Porto Alegre e da região metropolitana. Vocês fazem muito parte disso e eu queria que tu falasse um pouco dessa perspectiva, porque é um evento que movimenta a rede hoteleira, é um evento que faz pessoas de outros lugares do estado irem até Novo Hamburgo, conhecerem a Fevale, mas também conhecerem as ideias que estão sendo trazidas ali. Eu queria te falar um pouco desse processo de interiorização, de mostrar outros redutos de pensamento, de transformação, como o Fevale Park, mas principalmente o próprio evento, como a Universidade Fevale, que está numa região que é muito próspera, mas que também tem muita inovação em vários segmentos da economia. Eu acho importante a gente ter um evento dessa magnitude fora do grande centro, que é Porto Alegre, enfim, porque a gente, para além de Novo Hamburgo, a gente tem outras cidades da região, Campo Bom, onde Fevale Tech Park tem um espaço, Sapiranga, Igrejinha, Dois Irmãos, Ivoti, então a gente também tem esse propósito de levar a inovação para além das nossas fronteiras de cidade, como Novo Hamburgo, né? Então, esse tipo de evento acaba reverberando nas outras cidades. Então a gente tem, por exemplo, Sapiranga, que tem um ecossistema de inovação agora, eles têm um ambiente, a gente tem Dois Irmãos também criando um ambiente de inovação, então a gente vê que a gente tem um evento grande locado dentro de uma universidade, a gente acaba aproximando essas outras cidades e, como tu bem disse, outras pessoas vêm de fora e também, querendo ou não, vão conhecer a Universidade Fevale, o Fevale Tech Park, as empresas do nosso ecossistema, as startups e também as outras iniciativas de outras cidades que estão na volta, né? E esse programa que a gente está fazendo aqui, nessa semana do mês de setembro, tem o apoio de Novo Hamburgo Fevale Summit, inspirando ideias e construindo futuros. Como eu falei, o slogan Inspirando Ideias e Construindo Futuros tem a ver com uma rede que passa o óbvio, né, Larissa? Quando eu falo passa o óbvio tem estudante da área da saúde que vai estar lá, mas o estudante da área de humanas também está lá, mas o que é já formado e está trabalhando na rede pública de ensino, a inovação também pode abarcar. E eu queria te perguntar se tu acha que a gente caminha nesse sentido de desmitificar a inovação como uma prática inerente a todas as áreas, ou se ainda estamos muito dentro desse ecossistema de empresas mesmo, só olhando para a inovação, nessa expectativa de público que vocês estão recebendo. Perfeito. Eu acredito que é um pouco dos dois que tu comentou. Então, a gente faz esse trabalho de desmistificar, sim. A gente tem os nossos olhos, né, enquanto programação do evento também, voltado a isso, a trazer a comunidade para perto, a trazer os estudantes também, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, sim, quando se fala summit, é empresa. Isso acho que é automático, né, assim, de a maior parte das pessoas. Então, acredito que a gente tem os dois lados, mas o nosso objetivo é, sim, mais uma vez, né, trazer essa parte de inovação mais perto. Geralmente, quando as pessoas conversam comigo, palestrante que está preparando sua palestra ou seu painel, sempre perguntam, tá, mas qual é o público do evento? Porque geralmente os eventos têm o seu público bem nichado. E o Novo Hamburgo Fevale Summit é diferente, porque a gente tem estudantes de diversas áreas dentro dos cursos da Universidade Fevale. Nós temos as empresas do nosso parque tecnológico, Fevale Tech Park, que vão participar do evento, como também pessoas da comunidade. Então a gente vai ter uma feira de empregabilidade com diversas empresas que vão estar fornecendo suas vagas, que é aberto para a comunidade. Então, basta se inscrever porque o evento é gratuito. Então, a gente tem realmente diversos públicos e também os empresários, com certeza, os nossos patrocinadores, co-realizadores do evento. Matheus, não tem como não falar, e a gente lembra um pouco do Sal Summit, que é aqui em Porto Alegre, que muita gente vai com um olho sedento para fazer negócios, ou para atrair investidores, ou para vender a ideia. E eu queria te perguntar como é que vocês estão pensando essa experiência esse ano no evento e qual é a expectativa? Eu vejo aqui que vocês têm espaços reservados para essa troca, para essa negociação, para apresentar as ideias, os pitches de negócios. Eu queria que tu falasse um pouco desse desdobramento do evento.
A gente tem espaços para isso e principalmente focado nas startups da nossa região do Vale dos Sinos, né? A ideia é a gente pegar essas startups e conectar elas com grandes empresas que eventualmente precisam de algum produto ou serviço que essas startups estão ali oferecendo, enfim. Mas a ideia também é que essas empresas, além de vir e conhecer essas startups, mas que elas tragam problemas reais delas que elas estão enfrentando. E aqui eu tenho um caso muito concreto que a gente fez uma ponte com a Fruc, que é uma das apoiadoras do evento. Ela conseguiu conectar através de um evento que a gente fez com uma startup do nosso ecossistema, né? Então a ideia não é que as empresas vão lá para conhecer as startups, mas que elas levem esses problemas, esses desafios e que assim as startups voltem com soluções. E essa é uma maneira da gente gerar não um negócio propriamente dito, mas uma conexão que eventualmente vai evoluir para um negócio, para um contrato, e aí sim financeiramente, né? Pois é, e tem essa coisa no evento, ela é importante, né, Matheus? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu vou lá assistir. A Larissa tocou nesse assunto, né? Mas a ideia é que o protagonismo não seja do palestrante de abertura, até porque cada pessoa vai fazer o próprio evento. Ela pode, inclusive, ir ao evento desse ano e não assistir nenhuma palestra e passar conversando com outras pessoas, inclusive pessoas que aparentemente estão fora do escopo de negócio dela, mas que podem trazer um insight, uma ideia, uma dor, uma preocupação que ela nem imaginava que tinha, né? A ideia também é fazer esse movimento de conexão de pessoas, porque quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa big techs, grandes empresas, mas na verdade a inovação ela é feita por pessoas. É por mim, por ti, pra Larissa, e de repente numa conversa que a gente vai ter, daqui a pouco eu, por exemplo, a Larissa precisa de um determinado produto de inovação. Talvez eu não consiga ajudar ela, mas eu vou saber quem pode. Então essa conexão é importante a gente criar ambientes dentro do evento, como a gente tem, para gerar esse tipo de conexão, esse tipo de troca, né? Diferentemente de outros eventos, Larissa, vocês espraiaram, vocês colocaram um evento em vários pontos da Fevale, em vários lugares. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Tem feira de empregabilidade, como eu coloquei, Vila de Startups, podcast ao vivo. Quem tirar o dia para ir lá no evento, como é que pode aproveitar essa experiência? Onde é que vão estar alocados esses pontos? E explica também para quem não conhece o campus da Fevale, eu já fui, sei que a estrutura dele não é colada um do lado do outro. Tem diferentes partes da Fevale que vão estar ocupadas com esse evento. Exatamente. Então, começando justamente por isso, né? Dentro da Universidade Fevale, o evento acontece, não só dentro da universidade, porque esse ano a gente vai fazer uma rota diferente, que eu já vou falar sobre isso, mas falando dentro do campus. Então, o pessoal chegando na universidade, eles vão procurar pelo prédio Lilás, que é onde fica o atendimento, e lá vai ser o credenciamento do evento. Então, é bem intuitivo mesmo, a gente deixou dessa forma. E ali, ao lado, a gente já vai ter um palco, que é o Palco Inspira. Então, andando mais um pouco à frente na Rua Coberta, que é a parte mais conhecida para quem já foi na universidade, né? É a Rua Coberta, o pessoal circula muito ali. A gente vai ter o palco Conexões 360 e em cima, então, subindo uma escada, a gente tem o outro palco, que é o Negócios Conscientes, que é com um dos nossos co-realizadores, que é com o Sicredi, né? Pioneira. Então, a gente vai ter esses 3 pontos, assim, com palestras. Mas como o pessoal, então, pode aproveitar, reservando o seu dia para ir até o evento? De manhã já, então, no dia 30, a gente tem a palestra de abertura no Teatro Fevale, inicia às 7h30, como tu mesmo comentou no início, vai ser de noite. No dia seguinte, no dia 1º, a gente tem algumas atividades acontecendo no período da manhã. E o que são essas atividades? Uma delas é o Open Labs, que é a abertura dos laboratórios da universidade para que a comunidade possa para que a comunidade possa entrar nos laboratórios e conhecer. Eles selecionaram alguns, né? Conhecer os laboratórios, conhecer o que a gente faz lá dentro. E, além disso, tem o Open City, que é o diferente que eu falei. Então, o Open City vão ser 2 rotas que a gente vai fazer em parceria com a prefeitura também de Novo Hamburgo. E essas 2 rotas vão ser turísticas. Então, a gente vai passar pelo caminhos de Lomba Grande e Hamburgo Velho, para que o pessoal possa ter uma experiência realmente voltada a turismo. Então, isso já acontece de manhã. E aí, além disso, a gente tem atrações culturais, com música, enfim,
durante o meio-dia. Vamos ter a batalha também das startups. Então, que é junto com o Sebrae, um duelo de pizza. Então, para quem tem o seu negócio e quiser, né, realmente se inscrever, já pode participar com a sua startup dessa forma. E aí, de tarde, a gente inicia a programação dos palcos. Então, ali, 1h30, mais ou menos, a gente começa, de fato, as palestras em todos esses palcos. E aí, claro, além disso, se eu for falar tudo ali que tu colocou, eu vou ficar 1 hora aqui, né, do tempo. Mas a gente vai ter, então, essa feira de empregabilidade, a batalha de startups, os podcasts acontecendo ao vivo. A gente vai ter a rodada de negócios, muito nesse sentido de conexão de empresas com startup, ideias. Vamos ter o pós-graduate, que acontece antes do Summit, mas a premiação é dentro do evento para quem tá fazendo suas dissertações, teses e quer transformar a ideia em negócio. E por aí vai. Então, tem muita coisa rolando dentro do evento. E um bom destaque desse ano é que o trem está funcionando perfeitamente de novo. Então, dá para ir para o Vale dos Sinos em diferentes horários agora, já não tem tanta restrição. Então, o deslocamento, né, ficou facilitado. Mas trânsito... Dá para ir de trem. Inclusive, vários amigos meus que trabalham na Fevale vão para Novo Hamburgo de trem. Então, tá liberado, pessoal, que eventualmente estiver em Porto Alegre, aqui em Canoas, tá super acessível. Tu falaste muito de que uma série de atrações conectadas, e eu queria que tu falasse um pouquinho, Larissa, só para reforçar essa ideia de que são aqui mais de 5 mil participantes, 370 empresas e 150 speakers falando ao mesmo tempo com vários públicos. Vocês têm muitos destaques, eu sei que tu não vai conseguir falar, mas fala um pouquinho também dos convidados que vocês terão para palestrar e principalmente na abertura, né, para palestrar e que vocês vão também debater ideias com a comunidade que vai estar lá em diferentes horários do dia. Sim, então a gente começa pelo palestrante de abertura, que é o Alexandre Pelais. Então a gente vai ter essa palestra no Teatro Fevale, que vai trazer muito sobre o futuro do trabalho, de um jeito que a gente não conhece. Até vindo pra cá, eu tava conversando no carro com o Matheus, falando que o palestrante, a gente vai soltar esse vídeo ainda, mas já dando um spoiler aí pra vocês. Ele comentou nesse vídeo de divulgação que ele trabalhou numa empresa já internacional onde não tinha sistema de gestão. Então, não tinha hierarquia, digamos assim. E aí eu falei pra ele, nossa, de que forma será que isso acontece? Eu também não tenho ideia. Como será, né? Porque a gente não tá acostumado com isso. Então, falando aí da palestra de abertura, já dando um gostinho, ele vai desmistificar o trabalho como a gente entende hoje e tem esse modelo de trabalho como e explicar um pouco pra nós mais sobre isso. Mas falando dos palcos, a gente vai ter Marcos Tonin também, né, que é um comunicador, vai falar sobre marketing. A gente tem a Doris Balmer e o esposo dela, que também tem uma agência, que é a Dom, que eles vão falar, né, sobre essa questão também de comunicação, de marketing. A gente vai ter uma palestra sobre diversidade, com diversas pessoas, na verdade é um painel. Então a gente vai ter a Zendaya, a gente vai ter a Denise Azeredo, enfim, pessoas que contribuem muito para essa questão de diversidade dentro ali do evento. Vamos ter Thaís Trapp também. E esses são os que eu lembrei agora de cabeça. Assim, de cabeça. Mas com certeza a gente tem várias outras pessoas aí para compor o evento nessa programação. Matheus, uma pergunta que eu acho que é legal de mostrar, tu falaste ali na abertura, mas eu acho importante. A Fevale, o Fevale Tech Park, ele não fica ali dentro do campus da universidade em Novo Hamburgo. No entanto, quando a Fevale desenhou essa estratégia, eu lembro inclusive de todo o projeto, ela já pensou na expansão justamente, por isso que é em uma área diferente da universidade. Eu queria que tu falasse um pouco dessa ligação de o Fevale Tech Park tá em outra região, outra área, e a gente já trouxe convidados incubados lá na Fevale, aqui no podcast, que eles valorizavam muito a questão do espaço, da sensação de que aquele espaço de fato era deles, que aquilo ali gerava um senso de pertencimento e de comunidade. Eu queria que tu explicasse para quem não conhece como é que é o funcionamento, onde é que fica o Fevale Tech Park e como é que ele está articulado também com o evento. Hoje nós temos, então, 3 estruturas do Fevale Tech Park, na verdade 4, se a gente contar o Hub Agro, eu também posso falar. Hoje a gente tem uma em Campo Bom,
São 3 prédios ali em Campo Bom, onde a gente tem as startups residentes, empresas residentes, startups incubadas, enfim, que ficam ali. A gente tem um outro prédio que fica do ladinho da universidade, chama Hub One. Então, até hoje a gente estava num evento lá das universidades comunitárias. E a gente tem outro espaço aqui em Porto Alegre, daí também com o mesmo intuito de incubar e trazer startups para ter Esse é pertinho da minha casa, a sua residência ali, né? Então a gente tem esses 3 espaços e também em parceria com a Prefeitura de Esteio, a gente tem o Hub Agro, que fica dentro do Parque Assis Brasil. A gente estava na Expo Inter ali há 1 semana e meia, então com esse espaço voltado a fomentar a inovação no agronegócio, né? Então hoje o Fevale Tech Park está dentro desses 3 espaços, aí com diversas empresas residentes, startups incubadas e várias outras ações que a gente vai fazendo ao longo do ano para movimentar o ecossistema de inovação, né? E uma coisa que eu acho legal tu falar também, Matheus, é que às vezes as pessoas pensam assim, a gente já trouxe os representantes de parques tecnológicos de maneira geral, além de vocês, a gente já trouxe o Tecnocinos, o Tecnopuc, e às vezes 2 coisas que são muito, as pessoas falam assim, esse parque compete com o outro. Primeiro que não, porque quanto mais gente trouxer ideias e projetos, mais todo o ecossistema ganha. E o segundo é as pessoas muitas vezes têm a sensação de que, mas eu posso conversar com o Matheus se eu não estudei lá na Fevale, ou meu curso não é de um curso que tem... E, na realidade, é um ecossistema ligado à universidade, porque pensa pesquisa, extensão, inserção comunitária, mas hoje há uma gama de empresas ali no leque operacional de vocês que vai de várias áreas. Eu queria que tu falasse um pouco isso, a diversidade de negócios que vocês encampam hoje e como existe essa interlocução com outros agentes, com o governo do estado, com o governo municipal, com as próprias pesquisas que são feitas nos doutorados e mestrados ali da Fevale. Eu queria que tu falasse um pouco desses tentáculos assim que vocês têm que estar atentos o tempo inteiro. Acho muito legal tu ter tocado nesse assunto da competição entre parques de ciência e tecnologia, né? Porque, na verdade, é muito pelo contrário. A gente tem uma parceria, né? Às vezes a gente tem algumas startups que não fazem mais sentido estar no Fevale Tech Park e vão para outros parques. A gente tem umas que vêm até o Fevale Tech Park. Então, semana passada eu estava com uma que vem oriundo de pesquisa da URGS e estava incubada lá e viu no Fevale Tech Park uma oportunidade de crescimento. Então, fez esse movimento, e na verdade a gente tem, na verdade, uma sincronia muito de parceria com o Tecnocinos, com o Tecnopuc, com o Caldeira, enfim, então na verdade acabam que se ajudando para movimentar o ecossistema como um todo, né? Se tem uma empresa grande que vai se instalar no Fevale Tech Park, é bom para o Tecnocinos, é bom para o Tecnopuc, é bom para o Caldeira, então nesses eventos também a gente está junto com eles, movimentando essa parceria, né? Bom, Larissa, eu falei rapidamente ali na abertura, a Larissa ela é analista de comunidade do Fevale Tech Park, e quando a gente fala de comunidade, a gente está falando das empresas, mas a gente também está falando de todos os outros agentes. E aí eu queria que tu mencionasse agora, para o evento, tu falasse assim, tem o apoio da prefeitura, tem os caminhos turísticos que vão fazer, tem os laboratórios abertos da universidade, mas eu queria focar um pouco na cidade de Novo Hamburgo e arredores, que é um desafio. As universidades comunitárias aqui do Rio Grande do Sul, muita gente não entende quando a gente fala fora do estado, porque a universidade comunitária é uma cara muito específica do Rio Grande do Sul, que é aquela universidade que tem o DNA da região, assim, ela não vai embora, ela não tem objetivo só de ter mais alunos, ela tem vocação regional, ela tem cursos que são a identidade local dela, e aí eu queria que tu falasse um pouco dessa busca que o evento também tem de trazer pessoas de Novo Hamburgo, de Campo Bom, de Sapiranga, que vão ao evento porque são negócios pequenos até, ou que são empreendedores, ou que podem ser curiosos. Como tu falou, o evento é gratuito também, né? Eu vou lá, será que eu vou se sentir acolhido? Tu pode ir lá assistir a palestra e conversar com as pessoas e te apresentar. Eu queria que tu falasse um pouco dessas conexões com a comunidade de Novo Hamburgo, que muitas vezes passa ali na frente da Fevale e diz, a universidade, eu não tenho nada a ver com isso. E tem, é a universidade que gera pesquisa, que tem impacto na rua que tu anda, no asfaltamento da cidade, nos ecossistemas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Certo. Pensando nas ações que a gente faz dentro do evento mesmo, então a própria feira de empregabilidade já é uma delas, onde a gente conta com diversas empresas para estarem ali
disponíveis. Então, se eu não me engano, a gente já disponibilizou nesses anos de evento cerca de 3.000 vagas de emprego, que é aberto, então qualquer um pode entrar e ter essa conversa com as empresas que estão ali. Então, esse ano a gente mudou o nome do evento, ele era Fevale Summit, passa a ser Novo Hamburgo Fevale Summit, e entra também a Prefeitura de Novo Hamburgo sendo uma das nossas correalizadoras. Por quê? Muito no sentido de a gente quer se aproximar mais da comunidade. Como a gente faz isso? Com o apoio da prefeitura também. Então, a prefeitura de Novo Hamburgo, ela é esse nosso braço, né? Falando de cidade. E além disso, a gente tem a Vila Gastronômica, que foi uma das coisas que tu também mencionou, onde a gente busca por estabelecimentos da região. Então, a gente procura, né, esses estabelecimentos que gostariam de estar dentro do evento para que a gente possa aumentar mais ainda a visibilidade deles dentro do evento e também rentabilidade, né? Sustentabilidade e conhecimento para todo mundo que está presente no evento. Então, essa também é uma das formas. Mas dentro da diretoria de inovação, a gente tem diversas ações que são com a comunidade. Então, a gente já fez, em parceria com o Sicredi, um Startup 50+, que foi um desafio para pessoas que são o público 50+, que buscam uma oportunidade ou muitas vezes têm as suas ideias e querem agora fazer uma startup, porque não tem nenhuma idade e restrição para a gente inventar e para a gente estar fazendo inovação, muito pelo contrário. Então, a gente tem isso dentro da diretoria de inovação, próprio Startup Teams, que é para trazer esse assunto que a gente está falando aqui já para a base, então já na educação, né? A gente, geralmente, eu, pelo menos, quando estudei, nunca escutei falar de empreendedorismo e inovação, porque isso não era abordado onde eu estudava. Então, a gente vai um pouco nessa contramão, mostrando para turmas de 8º ano, 9º, ensino médio, que eles podem ter uma ideia, podem construir um negócio. Então, a gente trabalha isso também para quando eles saírem da escola já ter essa visão antecipada de empreendedorismo e inovação. E fora outras também que a gente trabalha sendo diretoria de inovação da Universidade Fevale. Matheus, esse gancho que a Larissa trouxe, eu queria te provocar a pergunta. É um desafio. Eu também sou professor do ensino superior e é um desafio muitas vezes pensar em empregabilidade, é a palestra de abertura de vocês, que é olhar mais para competências e menos para plataforma, né? Então, assim, eu sou bom em desenhar, então eu não tenho mais vaga para desenhar. Olha, talvez tenha, não nesse formato atual, não com essa publicação, não desse jeito. Como se aproximar? Tem tanta coisa acontecendo, né? Eu penso assim, um estudante lá que está indo lá fazer enfermagem de noite, que está fazendo uma licenciatura, ele fala, não, é um evento de inovação, tu vê, eu quero simplesmente entrar na minha sala de aula e dar minha aula, eu quero simplesmente trabalhar no hospital. Como trazer mais o discurso para a sala de aula, mostrando que, como tu falaste, a gente não está falando da meta, a gente não está falando do TikTok, a gente está falando de vida real e muitas vezes a inovação sequer é tecnológica, né? Às vezes ela é só de ação mesmo. Como é que vocês têm trabalhado junto ao parque para conectar e mostrar para as pessoas que elas também podem ser parte desse sistema de ideação, assim? Então, o Fevale Tech Park fomenta muito essa questão do empreendedorismo e de levar a inovação não só na universidade, mas para a comunidade, né? Vou dar um exemplo prático, assim, faz umas 2, 3 semanas eu estava conversando sobre a inovação com uma turma do curso de odontologia. Então, se tu for olhar, assim, não tem muita conexão com inovação, né? Mas justamente o professor pediu para realmente eles terem esse olhar, que eles podem não só trabalhar no consultório, mas daqui a pouco abrir uma startup relacionada a odonto, a área deles, e isso serve para a comunidade também. A gente tem que ter as portas abertas da universidade, do parque, e, por exemplo, hoje a gente tem um programa de pré-incubação. Quando a pessoa ela só tem uma ideia, ela não tem uma empresa formada, mas ela quer avaliar aquilo ali e quer transformar no negócio. Então ela vai lá no Fevale Tech Park, a gente tem a Tainá que cuida dessa parte, e ali ela vai participar, por exemplo, participar de um ciclo de 4 meses, como se fosse uma modelação de negócio, que no final pode virar um negócio e pode não virar, o que tá tudo bem. Então a universidade também presta como se fosse uma assessoria
para a comunidade, para fomentar o empreendedorismo e, claro, entra nas ações que a Lari falou, né? O Startup 50+, o Startup Teams. Então, a gente vai trabalhando várias formas de movimentar, além, claro, dos eventos, como é o Novo Hamburgo Fevale Summit, e daí a gente vai abordar essas questões de novas modalidades de trabalho, IA, enfim, diversos outros assuntos que são pertinentes da área de inovação e que estão permeando o nosso mundo agora, né? Segura esse raciocínio que eu quero encerrar um pouco essa discussão aí que a gente não vai perder. Lembrando que esse programa tem o apoio do Novo Hamburgo Fevale Summit, inspirando ideias e construindo futuros. A gente vai encaminhar e eu vou pedir para vocês darem o serviço do evento e quem pode se inscrever, onde que faz a inscrição, mas eu queria perguntar para vocês dois a mesma coisa. Larissa, esse tema da IA, ele é tão fascinante quanto assustador. Porque a gente gosta de ter certezas, né? E esse é um tema meio, eu ia dizer meio movediço, não, ele é totalmente movediço, porque a gente olha e diz assim, tá, e como é que vai ser o futuro? Então, a gente não sabe como vai ser o mês que vem, né? Porque tem tantas coisas acontecendo e mudando os nossos hábitos de consumo e a oferta de informação. Como provocar as pessoas de uma maneira, e essa é uma pergunta que eu faço para muitos dos meus convidados aqui, e vou trazer para vocês dois que trabalham com esse tema de inovação, de forma que as pessoas podem trazer para sua realidade sem que isso provoque uma histeria, um medo coletivo, ou seja, como fazer com que as pessoas não fiquem avessas ao tema, mas passem a assimilá-lo, e eu sei que vocês estão colocando isso como uma das discussões no evento, mas eu quero ouvir os dois sobre isso também. Bom, eu acredito que uma das formas é justamente colocando dentro de um evento. Porque dentro de um evento a gente tem uma discussão com palestrantes, com pessoas que entendem sobre essa temática. Porque como tu mesmo disse, às vezes a gente fala de IA para quem já tá no meio, para quem tá acostumado, tranquilo. Ah, nossa, eu não sei qual é o futuro, mas tudo bem, eu tô acostumado com a palavra IA, eu sei né, os horizontes disso. Mas se a gente fala para a comunidade, para uma pessoa de 60, 70 anos, será que o entendimento dela vai ser o mesmo que o meu? Com certeza não, porque temos culturas diferentes também, né? Bagagens diferentes. Mas pode ser que falar sobre IA para mim seja muito diferente do que falar para ti ou para o Matheus. Então, acredito que uma das formas é sim trazendo pessoas que são conceituadas, pessoas que trabalham com isso, que têm isso no seu dia a dia, para trazer uma linguagem mais próxima para a população e mostrar que já é o futuro, né? A IA já está entre nós e às vezes a gente acaba usando isso e nem sabe que está usando IA. Muitas vezes do nosso dia a gente pode usar e não tem esse entendimento. Então, acredito que o primeiro passo é sim a gente abrir mais discussões, mais conversas sobre isso, trazendo de uma forma natural mesmo. Então, essa é a minha visão. E eu provoquei vocês dois, sabendo que vocês trabalham com esse cenário de inovação, Matheus, mas eu também sei que mesmo no cenário de inovação, tem resistências. Tem pessoas que hesitam, ou que não confiam, ou que acham que é passageiro, transitório. Como é que tu percebe isso no teu dia a dia no trabalho e também como vocês estão tentando trazer isso no evento? A gente vê, eu acho que, dois mundos, né? O primeiro, todo mundo quer trabalhar com IA de alguma forma, né? Então, todo mundo tá ansioso e quer, às vezes, parecer, nossa, a gente tem que, a partir de hoje, trabalhar com IA. Tem muitas empresas que fazem isso e, às vezes, nem faz sentido, entendeu? Então, também uma função de um ecossistema de inovação também informar quanto a isso, trazer possibilidades, como a Lari falou, trazer pessoas que estão trabalhando e imersa nesse mundo para também contextualizar essas empresas. E aí a gente tem um outro mundo que é das empresas, nossa, peraí, isso vai roubar meu emprego, não, isso aqui daqui a pouco vai virar umas máquinas, isso aqui vai virar fora do controle, né? Então acho que esses eventos têm essa questão de trazer a IA, não como assim, como ela pode ajudar, como ela vai tirar empregos, mas sim contextualizar como ela vai nos impactar na nossa vida, né? Por exemplo, a pessoa lá que talvez seja mais analógica, ela não sabe, mas ela está sendo impactada pela IA diretamente. Então, quando ela vai tomar um empréstimo, vai fazer um consórcio, enfim, tem toda uma IA por trás que faz uma avaliação de crédito para verificar se ela é um bom pagador e vai poder tomar aquele empréstimo, ou consórcio, enfim, o que seja, né? Então, também acho que esses eventos têm essa função muito bacana de desmistificar
desmistificar a IA para pessoa assim que não tá no meio como nós, né? A gente está indo para a terceira semana de setembro e o evento começa dia 30 de setembro, 1 e 2. Dá para se inscrever ainda? Onde é que se inscreve? Pode ir num dia só, se eu fizer a inscrição. Eu posso ir lá só acompanhar e conversar com as pessoas. Como que eu chego até a Fevale? Tem muitas perguntas, Larissa, que eu vou jogar no teu colo agora, porque as pessoas nos assistiram e daqui a pouco pegou no ar e disse assim, tá, eu quero ir, eu quero ver essa palestra sobre trabalho. Eu posso? Então tu responde para as pessoas. Deve ir. Dá para se inscrever, sim. A inscrição é feita através do nosso site, que é N de Novo Hamburgo, né? Então, NHFS, Novo Hamburgo Fevale Summit. A sigla nhfs.fevale, com 2 es.br. Então, repetindo, nhfs.fevale.br. A inscrição ela é feita por ali, é gratuita, é só entrar no link, se inscrever. Uma coisa que é muito relevante de falar, a gente tem uma inscrição à parte somente para palestra de abertura. Então, entrei no site, me inscrevi. Quando entrar ali para se inscrever, tem 2 abas ali. Então, vai ser palestra de abertura e demais palestras, evento. Então, é bom se inscrever nos 2 para garantir. Então, se inscreve na palestra e se inscreve no evento em geral. Dá para participar de um dia só, com certeza. O legal é participar dos 2 dias, dos 3 dias, na verdade, e aproveitar e conversar com as pessoas e realmente participar do máximo, né, que puder do evento. Mas sim, a gente tá com as inscrições abertas e dá para participar da palestra de abertura também. A palestra de abertura, as vagas são limitadas. Atenção. Então, é bom se inscrever logo já para garantir a vaga. E o que mais tu perguntou? Eu perguntei como é que chega na Fevale. Eu sei que tu não dá pra dizer pra todo mundo, mas assim, se a gente tá em Porto Alegre, forma de chegar lá na Fevale. A Fevale fica na RS, então acredito que é um caminho bem conhecido, assim, né, pra todo mundo ali na RS. Ou também por dentro, né, por Novo Hamburgo mesmo, de acesso ao trem, pegando um ônibus direto ali pra Fevale, é super tranquilo de chegar até a universidade. E o legal também é que o teatro ele faz ligação com a universidade. Então é tudo uma coisa só, assim. A entrada pode ser diferente, mas pode ser uma só. Muito bem. E também através das nossas redes sociais ali no Instagram, que é Fevale Summit. A pessoa também vai ter mais informações como palestrantes, programação, horário do evento, credenciamento, todas essas informações Eu estão ali. Quando vou nesses eventos, não é tudo que eu consigo fazer e às vezes eu também não quero me sobrecarregar. Eu gosto de ver antes e eu montar o minha própria. Eu gosto de isso aqui eu quero ver muito. Então, imprescindível estar nesse momento perto, né, para não chegar na última hora. Mas esse aqui momento eu não quero fazer nada, eu vou só ficar comendo lá fora esperando. É legal fazer isso, né? Então, acessar a programação agora já. Sim, isso é uma dica muito legal, porque aí a gente já vai direcionado para aquilo que realmente a gente tem o interesse de assistir. E aí é só entrar na programação, aí tá dividido ali pelos palcos e olhar os palestrantes e as demais atrações que a gente vai ter dentro do evento. E certamente vai ter alguma coisa que a pessoa vai gostar. Essa história de visitar laboratório de universidade, desde PI eu sempre fui apaixonado por fazer esse tipo de coisa, porque é quando a gente percebe a conexão. E eu queria te provocar, Matheus, a deixar um recado também para o nosso público sobre o que vocês esperam de diferente, porque vocês já tiveram experiências com evento e vocês já têm experiências de sediar muitos eventos ao longo do ano, de diferentes ordens. O que vocês esperam de diferente para esse ano? A gente espera uma conexão muito forte com a comunidade, né? Como a Lari falou, a gente está fazendo esse evento em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Então a gente tem o Caminhos da Lomba, então, que é esse roteiro turístico para as pessoas, principalmente quem é de fora, que não é de Novo Hamburgo, da região, possa conhecer, principalmente a Lomba, que é uma parte bem legal de Novo Hamburgo. Então a gente espera muito, além do conteúdo que a Lari falou, ter essa interação com a comunidade, seja na conexão com a cidade, seja na conexão com as nossas startups e principalmente em conexão com as pessoas que estão ali dentro do evento, seja para trocar informações, conhecer mais sobre o negócio de um ou outro. Então a gente espera muito essa conexão forte com a comunidade, né?
Muito bem, Matheus Santos Pereira, coordenador do Fevale Tech Park, Larissa Castro Lazauskas, que é analista de comunidade do Fevale Tech Park. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Passei um pouquinho do tempo, mas a gente deu todo o serviço, a gente deu todas as informações. Obrigado por estarem aqui e sucesso no evento. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu te convido para estar no evento, para continuar discutindo inovação. A gente já trouxe agentes incubados lá no Fevale Tech Park, como eu comentei aqui com o Matheus. E essa experiência é muito legal para que tu tenha a oportunidade de acessar coisas que muitas vezes não estão reunidas no evento. É uma palestra aqui, uma conversa lá, uma possibilidade de emprego ali, tudo no mesmo lugar e de forma gratuita. Uma oportunidade que muitas vezes não vai se repetir. Tá bem? Eu te aguardo para o próximo Radar de Inovação, toda quinta-feira no YouTube de GZH. Tchau!